Bem, com muito prazer, estamos recebendo mais uma vez Ciro Gomes. Não é necessário apresentá-lo, mas vamos só lembrar, tem uma longa carreira política, várias vezes candidato a presidente do Brasil, em campanhas sempre muito construtivas, foi ministro de Estado 2 vezes, governador, prefeito, deputado, em suma, tem uma longa carreira política no Brasil. Eu agradeço muito, eu fui até checar minutos antes, Ciro, a nossa última conversa foi no dia 5 de fevereiro, e como mudou o Brasil de 5 de fevereiro para cá. Então, primeira coisa, agradecer muito a aceitação do convite dessa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você, professor. É um prazer muito grande, porque sei que estamos conversando com uma pessoa que conhece o Brasil, que está angustiado como eu com as coisas do país. Valeu, obrigado, Ciro. Olha, nós vamos, só para explicar quem nos acompanha, nós vamos caminhar pelo livro do Ciro, lançado pela Editora Leia, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. É um livro muito legal, um grande apanhado aqui de questões fundamentais da história do Brasil e da conjuntura política e econômica brasileira, e vamos depois, claro, trazer para questões agora ultracontemporâneas. Então, Ciro, justamente, você começa o livro e diz o seguinte: o Estado tem de liderar o enfrentamento da pandemia, e eu acrescentei aqui, e a reconstrução, pus uma interrogação. É por aí, como é que nós vamos sair dessa? Bom, liderar não significa assumir com exclusividade, significa estabelecer uma coordenação, mapear os recursos, dimensionar as oportunidades, ponderar os riscos e estabelecer conexões para que esses fatores todos minimizem os riscos e estabeleçam metas, objetivos, planos, prazos, orçamentação. Na verdade, são obviedades, né? Que a experiência internacional e a experiência comparada faz com todo mundo que teve êxito no enfrentamento de crises agudas ou profundas ou estratégicas como essa que o Brasil está enfrentando. E essa nossa crise, professor, ela tem 3 dimensões, na minha opinião. A primeira dimensão é um legado que vem do estrangeiro. Eu creio que há uma crise da estrutura da democracia representativa. Olhando a experiência europeia, a descrença generalizada com que as massas populares, especialmente os jovens, olham a política como uma linguagem meio corrompida, meio incapaz de entregar a promessa, meio incapaz de ressinalizar com novos signos. E isso é um sinal dos tempos que nós estamos vivenciando, na minha opinião, produto da inconsequência com que a velha esquerda tradicional, marxista-leninista, não conseguiu se adaptar à perda do dogmatismo com a queda do Muro de Berlim e com a sofisticação, né, de uma emergência, de uma felicidade referida ao consumo que nos predispõe a estar na vida buscando o bom, bonito e barato sem qualquer ordem de maior reflexão. Essa é a primeira camada da crise brasileira. A segunda camada, eu quero crer que é muito nacional e ainda é de plano institucional. Na minha opinião, o Brasil está vivendo um momento de vácuo institucional, ou seja, de vácuo constitucional, porque a nossa geração celebrou com grande entusiasmo a reconstitucionalização do país, por 2 campos. Um, porque ela refundou o primado da democracia, das suas instituições liberais, né, das franquias que estavam comprometidas pelo longo período autoritário, e mais também porque anuncia um generoso estado de bem-estar social que lá, como hoje, ainda é a aspiração da maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro sonha com um padrão de serviços públicos europeu, como eu descrevo no livro, e a equação de financiar isso jamais foi tentada de forma eficaz. De maneira que, para as novas gerações, a Constituição brasileira virou uma grande mentira, uma grande decepção, e todos os seus pilares centrais estão em xeque. Né? É possível que você discorde no mérito, mas na premissa não vejo ninguém defendendo o status quo, vamos dizer, das instituições políticas. Todo mundo reclama uma reforma política, das instituições tributárias, da economia política, ninguém defende o sistema tributário que nós temos hoje, né? A própria estrutura da burocracia está em xeque, o tema da moda é uma reforma administrativa, e aí a gente fala em previdência, que é outro pilar do welfare state, tal qual o tropicalizamos no Brasil, né, sem a equação devida do financiamento. Enfim, tudo está sob xeque. E da terceira dimensão da crise, eu puxo o colapso econômico. E o colapso econômico que eu descrevo em seguida, se me permite, só na introdução da nossa conversa, traz para esse segundo patamar algumas providências toscas, que não guardam coerência nem com a literatura internacional, nem com a experiência empírica. O mais grave de tudo é o teto constitucional. Então, um país que tem uma demografia que cresce 2 milhões de bebês por ano,
anuncia, como um passe de mágica, que os gastos públicos estão congelados, salvo aqueles que são dirigidos à rolagem, manejo da dívida pública e pagamento de juros ou contabilização de juros não pagos, salvo esse gasto que leva metade do orçamento, os outros todos estão congelados por 20 anos. Como se a atenção materno-infantil, para começar no primeiro momento da vida, 2 milhões de garotos, já fosse um abraço-tempo, que não é, né? E nós estamos anunciando 40 milhões de novos brasileiros em 20 anos sem expansão do serviço materno-infantil. Evidentemente, isso é uma incongruência que vai nos causar muito constrangimento, porque se colocou isso com status constitucional, só para demonstrar a barafunda constitucional que me dá a dimensão segunda dessa crise. E a terceira é, na minha opinião, o atingimento, finalmente, do fundo do poço de um colapso estratégico da modelagem de economia política do Brasil. O professor sabe, tem refletido muito sobre isso, podemos criticar, e isso é natural, né? Mas o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista entre os anos 30 e os anos 80. Isso por uma engenhoca que tinha basicamente duas premissas: o capital estrangeiro farto, barato e de longo prazo, e os ciclos tecnológicos que eram lentos na sua sucessão, né? Você imitava a indústria nacional, a indústria internacional, imitando, copiando, e chegava na contemporaneidade com o melhor estágio de desenvolvimento por 10, 15, 20 anos. Essas duas pernas morreram. E o mundo político não percebe, e isso é um distanciamento que o livro propõe, que é por aí que se explica uma agonia estratégica, uma agonia crônica, não é, da superestrutura política brasileira. O regime militar se desmoraliza, finalmente, em função disso, porque acontece ali a debacle dos juros nos anos 80, o neoliberalismo tosco do Collor se desmoraliza, o neoliberalismo ilustrado do Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional, o lulopetismo se desmoraliza, Lula na cadeia, Dilma impedida, não é? E na sequência nós temos agora o fundo do poço agravado pela pandemia. Os números são impressionantes. Entre 30 e 80, o Brasil cresce mais de 6% ao ano, médios, em consistente continuidade. Entre os anos 80 e 2010, o Brasil cai para 2% de crescimento médio. E entre 2010 e 2020, três regimes, ou pelo menos três tipos de troicas comandavam o país, de forma distinta, pelo menos na retórica, pois o crescimento é zero. Nós temos finalmente a pior década de matéria de crescimento econômico da história brasileira, 10 anos de paralisia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor coloca a questão nacional. É possível falar em questão nacional no século XXI, tendo em vista a globalização? Essa é uma questão que está no livro, e é uma pergunta que eu faço. Se coloca a questão nacional no século XXI? Se coloca de forma dramática por uma dimensão macroeconômica e por uma dimensão ideológica, de gravíssimos desdobramentos. Por quê? Porque o mundo, professor, não é homogêneo sob o ponto de vista das condições práticas do ato de empreender. Né? O ato de produzir, de trabalhar, de pagar salário, de pagar emprego, as condições de produzir e trabalhar não são homogêneas no mundo. Então, você toma, por exemplo, três assimetrias que são concretamente graves e fáceis de serem entendidas pelo mais jejuno dos nossos assistentes, dos nossos telespectadores aí. Primeiro, a personalidade e o custo do capital. Então, desde a crise de 2008, o capital estrangeiro está cobrando juros negativos no mundo. No Brasil, em plena pandemia, com um colapso econômico sem precedentes, desconta-se uma duplicata em São Paulo por 40% de juros ao ano. Então, essas condições, isso é o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro é uma baliza central, porque se você tem dinheiro, você não vai botar num negócio da economia real para ter um lucro menor do que a especulação lhe paga. Se você não tem dinheiro, que é a extensa realidade brasileira, você não vai tomar dinheiro emprestado para botar num negócio que paga um lucro menor do que o juro que você tem que pagar para o banco. Essa é a perversão do preço do dinheiro, que é uma atipia brasileira. Mas você tem a personalidade do capital. Aqui a gente se obriga quase a ser pedante, porque é tão distante a vida real brasileira, os produtos financeiros, do que está aí no mundo, que nem o correspondente em português tem. Então, é angel money, seed money, venture capital, que são dinheiros que não são empréstimo, né? nem são capitalização em bolsa. É um dinheiro que existe hoje, que busca inovação, ideias absolutamente não experimentadas ainda, e ao se associar com essa ideia, aposta num risco máximo
e rentabilidade extrema. Assim nasceu a Microsoft, nasceu a Apple, nasceu o Facebook, nasceu o Google. Todos esses grandes empreendimentos da nova economia, da economia digital, se financiam assim. O Brasil não tem, e é irrelevante a proporção. Segunda assimetria é a questão tecnológica. Então, a disruptura tecnológica, o impacto que a tecnologia tem na decisão do consumo básico de qualquer um de nós, por mais popular que nós sejamos, mais rudimentar que seja o nosso consumo, é uma variável hoje dependente da centralidade tecnológica. Então, vamos lá, o remédio que o Brasil toma, 86% da química fina vem do estrangeiro, basicamente por uma variável tecnológica, porque o Brasil abriu mão de fazer uma aposta em ciência e tecnologia. Todos os bens de capitais, as máquinas que produzem as máquinas, a internet das coisas, não é? Os novos materiais, todo mundo digital. Nós estamos conversando aqui por uma plataforma digital, viabilizado por fibra ótica, com internet que daqui a pouco será 5G. Tudo isso é estrangeiro, o Brasil desaprendeu a produzir. Isso é uma assimetria mortal para um país com as características do Brasil. E a terceira, a China vai transformar numa caricatura monstruosa, é escala. Então, ninguém precisa ser economista para entender que se você vai no mercado, não estou falando para o senhor, mas aí para os nossos telespectadores, não é? Se você vai no mercado, 3 bananas custam R$1, é que é apenas uma proporção, né? Não faz tempo que eu não vou ao mercado, porque eu estou em quarentena, mas 3 bananas é R$1, 7 é R$2, ou seja, quanto mais você comprar, mais barata a unidade vai ficando. Então, os custos fixos são relativizados a centavo, o lucro por unidade de bem ou serviço é centavo, se você apresenta o produto ou serviço em gigantesca escala. Essa é a característica, por exemplo, do empreendedor globalizado e especialmente do chinês. Então, uma calça jeans da China, produzida 1 bilhão de unidades por ano, chega mais barato na Sulanca de Caruaru do que custa produzir a mesma calça lá. Por quê? Porque a quantidade de calças é tão grande que basta eles ganharem 1 centavo de lucro, e os custos para produzir o pano, o zíper, enfim, os botões, etc., também vai se reduzindo dramaticamente. Junte essas 3 assimetrias e nós teremos, então, a impotência de uma economia caracterizada pela microescala, como é o brasileiro, pelo atraso tecnológico extenso e em processo de agravamento, como é o brasileiro, e por um colapso crônico de 3 décadas, 30 anos de estrangulamento no financiamento. Isso explica porque que o Brasil tinha 1/3 do PIB industrial em 80 e hoje é 10%. E vai acabar, porque a indústria, especialmente que se contamina com a competição globalizada em terceiros mercados e no mercado nacional, não suporta. É evidente que nós temos outras peculiaridades, a nossa agricultura tem escala, tem tecnologia, e isso só reforça o argumento. Esse argumento, na Europa, por exemplo, foi apropriado pela direita. A direita xenófoba, que falou para o jovem que está ali estressado pelo colapso econômico, né? A Europa estressada pela emergência da competição norte-americana e asiática, a esquerda colapsou o pensamento, aderiu ao neoliberalismo, quis dourar a pílula, humanizar o caminho, que é mais ou menos a cópia do que o Lula tentou fazer no Brasil, e o resultado prático é que a migração vem competir com 40% dos jovens espanhóis desempregados, não é? E aí eles acabam aceitando a pior forma de questão nacional, que é o nacionalismo xenófobo. Então, a questão nacional é posta por mim apenas como um caminho para guiar a integração do país no mundo. O senhor, é literal, eu anotei aqui, e aí fazendo um gancho justamente na sua resposta à questão China, eu pus até aqui, anotei, está na página 99, China ou Estados Unidos. A sua afirmação é o seguinte: não é o caso de trocar de imperialismo, mas nos livrar dele. O que significa isso? Essa acho que é a grande questão. Em certo momento da história do Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos e União Soviética, no momento da Guerra Fria, tal. Isso terminou com a queda do Muro de Berlim. E nas 2 últimas décadas tem acentuado a presença da China, e nos últimos anos mais ainda. Hoje, inclusive, o maior parceiro da Argentina é a China, né? Nesse ano, quer dizer, como que isso está mudando, e era o Brasil, vale lembrar, né? E a importância que a China já tem há vários anos com comércio de exportação e importação e investidor no Brasil. Como é que fica essa nossa... E foi a sua referência ao 5G, que também é uma questão que está colocada entre Estados Unidos e China aqui no Brasil. A sua análise sobre isso qual que é? Bom, tudo que eu tenho procurado falar guarda coerência com a questão prática, embora pareça, né, nas nossas elucubrações aqui, um assunto distante,
Mas tudo isso tem a ver, quer dizer, a questão do 5G é uma urgência que revela claramente os limites que um país como o nosso vai sofrer sempre quando tentar mandar no seu próprio nariz. E veja, eu não estou falando aqui por qualquer tipo de paranoia. Eu sou obrigado a conhecer todo um mundo clandestino, a conhecer pelo menos os barulhos, a fumaça, né, de uma guerra clandestina, de espionagem, de contra-espionagem, de disputa de propriedade intelectual, enfim, que é o que está no bastidor da grande luta internacional hoje. Né? Ela só aflora para a guerra aberta e despudorada quando esses mecanismos acabam não funcionando. Mas antes disso, eu deixo assim com certa clareza, com uma certa naturalidade, a compreensão no livro de que chegar no clube dos ricos industriais não é uma tarefa que ninguém vai nos permitir. E não é por imperialismo rasteiro, ao modo dos anos 70, 50 de ver. É porque cada indústria que o Brasil germinar aqui será uma indústria internacional que nós vamos deslocar, primeiro do mercado nacional brasileiro, que é um grande mercado, 210 milhões de consumidores potenciais, e segundo, o potencial de rivalizar em terceiros mercados. Portanto, nós não vamos conseguir manter uma estrutura industrial brasileira, nem expandi-la na direção daqueles caminhos que eu proponho, se nós não tivermos clareza, né, de que nós precisamos ter um projeto nacional de desenvolvimento assentado numa grande política exterior, uma política externa absolutamente ativa, radicalmente diferente de tudo que tem sido feito recentemente no Brasil, e um sistema de defesa com a capacidade dissuasória. Não quero ir à guerra contra ninguém, mas é preciso que você tenha a capacidade de dizer não. Não é? O exemplo dramático disso é a Coreia do Norte, que a China utiliza como uma espécie de escalão avançado, um escalão de tampão, para conter o sufoco que os americanos levam para Taiwan e para Hong Kong. Né? Isso tudo está acontecendo e a China usa a Coreia do Norte. Isso tudo é um jogo. A Crimeia foi recentemente reincorporada pela velha Rússia, né? A Ucrânia está ali, ó, grande confusão, a Turquia está mudando, está invertendo o alinhamento, pelo menos dos últimos 50, 100 anos, tudo isso como expressões dessa luta. E o Brasil está sendo proscrito. Por quê? Porque nós simplesmente não temos mais capacidade de competir em praticamente nada. E aí tem coisas práticas. Por que eu não posso aceitar o imperialismo? Porque a China também não quer que o Brasil seja um país industrial. Os americanos nunca quiseram, os ingleses lá atrás nunca quiseram. O senhor, um historiador, sabe como estava a hostilidade britânica com relação ao que estava sendo feito no Paraguai. Ali o Brasil foi aliado da Inglaterra para desmontar aquela emergência moderna, aspas, 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 que o Solano Lopes que pretendeu representar na sua viagem imperialista sem base. No caso brasileiro, trata-se muito mais de um jogo de defesa. E aí a defesa não é de protagonismo, hegemonismo ou qualquer outro tipo de coisa. É para buscar, modestamente, um lugar numa nova ordem internacional que seja assentada no direito e não na violência, no multilateralismo e não na prepotência unilateral, né? e na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção em assuntos domésticos, que é uma ordem que interessa fundamentalmente aos interesses nacionais brasileiros. Tem uma questão que perpassa vários momentos do livro, que é a questão da corrupção, que é uma questão que está presente, infelizmente, aí não é uma novidade na política brasileira, mas nos últimos anos isso se acentuou muito com as investigações, não só, mas especialmente da Operação Lava Jato. Em determinado momento, já lá para o final do livro, o senhor diz assim: houve por parte da esquerda uma perda da hegemonia moral. Eu queria justamente que o senhor comentasse essa questão. Quer dizer, o senhor faz referência a questões históricas, lembrando da UDN, no período do populismo e tal, mas trazendo para agora, qual o significado dessa perda da hegemonia moral? No Brasil, professor, e o senhor também é um visionário, viu antecipadamente, no Brasil se fraudou também essa questão da classificação ideológica. As pessoas no Brasil se afirmam de esquerda, da goela para fora, e não se obrigam às práticas que são no campo axiológico, ou seja, no campo dos valores, não é? São valores associados ao pensamento progressista, que é aquele pensamento... E veja, vamos remontar, em homenagem sempre aos nossos ouvintes aí, de onde vêm esses termos, né? Ambos, jacobinos e girondinos, estavam juntos na Revolução Francesa e se sentaram na Assembleia para desenhar o novo regime. Os girondinos, mais conservadores, queriam uma transição mais lenta,
mas comprometida com o mercantilismo, com os novos valores emergentes da burguesia, em contraposição ao absolutismo decrépito. Não é? Os jacobinos já estavam ali mais acesos, mais quentes, mais calorosos, não é? E acabaram prevalecendo e cometeram erros graves, como a etapa do terror, que acabou caindo sobre muitos deles próprios, não é? Que foram para a guilhotina. Só para trazer de lá para cá, para ajudar especialmente o jovem com quem eu tenho mais preocupação, no caso brasileiro, a esquerda, a autorreferida esquerda, vamos falar com clareza, porque eu posso falar, o petismo, o lulopetismo, porque nem o PT inteiro foi, de repente autorizou-se a uma espécie de moral flácida, de moral ameboide, em que os fins justificam os meios de uma forma, com um argumento grandiloquente. Eu já tinha ouvido isso do Fernando Henrique Cardoso lá atrás, com quem eu andei muitos anos na vida pública, ajudamos aí a desenhar o PSDB, enfim. E eu, quando fui aí romper com o PSDB, fui comunicar a ele e denunciei corrupção, e era a mesma figura. Na época era o Eliseu Padilha, que era ministro dos Transportes, e ele disse: olha, Ciro, apontando assim para a cadeira de presidente na sala deles, um dia você vai ocupar essa cadeira aqui e você vai ver que o presidente da República, que não contemporizou com patrimonialismo, né, o Fernando Henrique sempre tem uma palavra elegante, ele é uma pessoa elegante, né? Aquele presidente que não contemporizou com o patrimonialismo caiu. Aí eu disse: não, eu não concordo com isso não, porque eu servi recentemente ao governo do Itamar e vi que ele atravessou. Eu conheço, por exemplo, a crônica do governo Juscelino Kubitschek, que foi acusado do primeiro ao último dia de corrupção e conseguiu atravessar, né, com coisas muito sofisticadas, que seriam hoje talvez censuráveis. Ele, por exemplo, criou um ministério paralelo para fazer as coisas acontecerem, que eram os grupos de trabalho especiais, o grupo de trabalho de Brasília, o grupo de trabalho da indústria automobilística e tal, e fez a grande articulação com o velho regime, não é, nas alianças com, sei lá, 30, 35 ministérios, desenho que o Tancredo Neves repete, e infelizmente não tem condição de praticar porque morre. Então, a questão básica da corrupção no Brasil é a gente separar na cabeça do povo, né, uma consciência de que a corrupção é um câncer que está instalado na célula genética da burocracia do mundo. Não é por acaso o Montesquieu redesenha a estrutura de unidade do poder político e as suas funcionalidades são repartidas para que o poder controle o poder. Ele afirmava claramente que o poder total corrompe, né, totalmente. Então, a questão básica é separar, e aí o homem de Estado é que tem que desenvolver uma espécie de exemplaridade para que esta corrupção cancerígena ou cancerosa que está entranhada no tecido não tenha na chefia do Estado a contemporização ou pior, a utilização ou a manipulação utilitária para fins de poder no Brasil. Essa é a grande distinção que eu quero ajudar o jovem a entender. Tem uma questão, o senhor fez uma menção rápida aí ao JK, né? Em certo momento do livro, página 191, para ser preciso, o senhor diz: mais Vargas e Juscelino Kubitschek, menos Dilma e Bolsonaro. O que significa isso? Basicamente, eu também sou uma pessoa bem-humorada e eu não deixo de ser no livro, né? E eu quero, volto a dizer, falar para o jovem brasileiro, falar para os não iniciados, faço esse esforço, mas eu quero fazer um esforço sem aviltar a compreensão da complexidade do problema brasileiro. Então, de vez em quando, eu recorro para fazer uma segunda explicação do mesmo assunto a metáfora dessa natureza. O que é Dilma e Bolsonaro? Não é? A Dilma é uma pessoa honrada, o Bolsonaro, para mim, seguramente não é. Para mim, o Bolsonaro é um corrupto e eu posso evidenciar as razões pelas quais eu sustento isso. A Dilma é uma pessoa honrada. Mas ambos fizeram ou fazem muito mal ao Brasil porque chegaram à presidência da República escorados em sentimentos superficiais de amor e ódio. Então, qual é a estratégia que a Dilma traz para o poder? Era continuar o lulopetismo. Na cabeça do Lula, era ele fazer um terceiro mandato para voltar no quarto mandato. E ainda comete a imprudência de colocar o último deputado em matéria de votação de São Paulo como vice. Pessoa que ele, Lula e eu sabíamos que era corrupto desde sempre. E não pela questão da corrupção, mas a questão de colocar na linha de sucessão, enfim, alguém que já vinha na sequência do Eduardo Cunha, com quem eles, aliás, fizeram acordo para levar à presidência da República. O Lula entregou Furnas ao Eduardo Cunha, e isso eu protestei publicamente, eu não estou protestando hoje, protestei na data publicamente, fui processado pelo Eduardo Cunha e processado pelo Michel Temer, porque denunciei na data. E eles me acusaram de estar magoado e tal. E aí o que a Dilma traz para o Brasil? Nada, tragédia. Vai à presidência da República por um sentimento de gratidão do povo com o Lula,
gratidão que em boa parte era justa, porque a expansão do consumo foi muito consistente mesmo. O povo não sabe que não havia correspondência estratégica da produção, que o Brasil ia quebrar, e quebrou. Quebra na mão da Dilma. E nós temos uma crise econômica que pare, né, uma tragédia, porque o Bolsonaro se apresenta como um inorgânico político, sendo um politiquinho de baixo nível, do quinto escalão do baixo clero, roubava dinheiro na gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionário fantasma, e se apresenta como moralizador do país. Essa é a tragédia que o Brasil não aguenta mais. Portanto, o que nós precisamos agora é substituir paixões e ódios por um debate profundo, em que o povo seja capaz de eleger bons líderes, mas, antes de mais nada, eleger boas ideias. O senhor diz aí, e reserva uma parte do livro para a chamada nova esquerda, né? Apesar que, em certo momento do livro, o senhor, se fosse situar, diz que seria de centro-esquerda, em certo momento. Falar em nova esquerda, tem de fazer um balanço, o senhor já em parte fez também aqui, no livro está bem detalhado, sobre o PT, né? Especialmente sobre os dois governos Lula e o governo 1,5, vamos chamar assim, de Dilma. Lula deu várias entrevistas recentes, inclusive uma ontem, dizendo que no caso de uma eleição em 2022, no caso da eleição, melhor dizendo, de 2022, ele não se lançaria candidato. Bem, primeiro ele tem impedimentos legais, jurídicos para ser candidato, mas deixando de lado isso, e que o PT poderia, inclusive, deixar a cabeça de chapa. Poderia ser pela primeira vez, porque desde 1989 o PT teve Bisol, depois teve Temer, etc. Teve vários vices, antes o José Alencar, etc. Né? Mas pela primeira vez poderia ter um candidato não petista na cabeça de chapa. Mas para isso precisava ser alguém que tivesse, segundo Lula, viabilidade eleitoral, alguém maior do que o PT. O senhor é maior que o PT? Não, claro que não. O PT, como organização, é maior do que a minha organização, que é o PDT. Não é? Mas isso deve ser visto à luz do que tem acontecido, por exemplo, que aconteceu recentemente na Argentina. Se você tem um quadro de polarização, vou ensinar ao Lula a própria história do Lula, que fica mais simples. Olhando, pensando num petista sereno, se é que ainda existe essa figura, não é? Porque também viraram absolutamente irracionais, passionais e aperfeiçoam a lógica da boçalidade bolsonarista. Mas vamos lá. Quando o Lula se lança candidato a presidente em 89, eu era já prefeito de Fortaleza, Vila, que é a quinta maior cidade brasileira. Naquela data, todo o mundo político dizia que o enfrentamento iria ser entre Ulisses Guimarães, representante do PMDB, a grande força emergente da redemocratização, presidente de tudo, da Constituinte, da Câmara, etc., etc., e o Aureliano Chaves, que seria, vamos dizer, o representante do velho regime, já sintonizado com o sopro da mudança. E por fora corriam Leonel Moura Brizola, Mário Covas, que vinham de ter sido exilados, o Miguel Arraes não conseguiu ser candidato, porque pertencia ao MDB, e a indústria marketológica brasileira, em cima do discurso moralista, em cima da debacle moral do governo Sarney, inventa o caçador de Marajás, que era um jovem governador do pequeno estado de Alagoas, o Collor. E o Lula se apresenta. O que acontece? Os dois que polarizariam, segundo o status quo, olhando para o retrovisor, ficaram com 2% dos votos. Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves. Porque existe uma coisa maravilhosa no Brasil, essa não tem erro, é o povo brasileiro. E o povo brasileiro sabe o que fez? Mandou Leonel Brizola, Mário Covas, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, todos para a reserva, para o banco de reserva, e levou para o segundo turno dois absolutamente inovadores, do ponto de vista adjetivo, né, quadros que tinham emergido do regime. O Collor e o Lula. Sendo que o Lula era o único de todos que perdia para o Collor. O desserviço do Lula ao Brasil, pensando em si mesmo, no seu projeto de poder, é bem extenso. Então, na sequência, você tem vários outros momentos. Agora, nessas eleições de 18, todo o estabelecimento nacional brasileiro imaginava que a debacle do lulopetismo seria aproveitada pelo PSDB, porque era a polarização que vinha, não é, lá das eleições de 94 do Real. Então, o PSDB, toda a estrutura, metade do tempo de TV, toda a banqueirada, toda a dinheirama, todo o poder econômico, toda a linha editorial dos grandes jornais, estava todo mundo pró-Alckmin. Aí lá vem esse fator maravilhoso que é o povo brasileiro e manda o Alckmin perder para mim em São Paulo. Eu perdi uma garrafa de vinho para o Lupe numa aposta
porque ganhei as eleições do Alckmin em São Paulo, o que não era razoável para uma pessoa que cultiva a modéstia como eu. O que eu estou querendo dizer? É que o Brasil vive em ciclos de desmoralização e o PT é uma dessas forças que está desmoralizada, está ancorada à memória do velho regime. A força dominante em 2018, agora, isso quer dizer o quê? Que ele acabou? Não, não acabou. Desceu de 86%, que era o nível de aprovação que o Lula tinha quando indicou a Dilma, uma pessoa desconhecida, sem qualquer experiência na vida pública, para 25%. Essa é a grande questão. 25% é mais do que os 13% que eu tirei. Portanto, é nisso que o Lula mente. Agora, sendo que eu ou outro que não carregue a memória do desastre, você imagina um debate do Lula reabilitado com o Sérgio Moro? Você imagina para onde é que o Brasil vai, Vila? Eu vou lutar cada vez com mais entusiasmo, porque o nosso país não aguenta. Você imagina o Lula já nesse grande acordão que está acontecendo, o Lula vai ser reabilitado. Vão anular a sentença do Sérgio Moro, porque ele realmente cometeu todo tipo de nulidade, cansei de avisar na data, e o Lula volta para o processo eleitoral. E o Sérgio Moro se apresenta como candidato. Aí o Lula vai dizer o quê? O Brasil vai dizer o quê? Nós vamos discutir emprego, educação, saúde? Não, nós vamos levar o país inteiro a fazer uma lavagem de roupa suja entre as arbitrariedades oportunistas do Sérgio Moro e os crimes autorreferidos ou não ou impunes do Lula. O país aguenta saindo de um governo que vai destruir a economia nacional? Eu acho que não aguenta mais. Eu queria colocar uma outra questão. Eu ia falar do dever da esperança no final do livro, mas daqui a pouco eu volto, inclusive, uma belíssima frase do Darcy Ribeiro, porque o Brasil ainda não deu certo, né? Que é uma ótima, mas daqui a pouquinho eu quero voltar a isso. Tem questões que são presentes, que estão no livro e estão no dia a dia nosso aqui. A questão da reforma política. Eu achei original a sua reflexão da questão da reforma política. Algumas questões que o senhor destaca no livro. Uma, e meio corajosa, me parece, a diminuição das cadeiras da Câmara. São 513, é bom lembrar para quem nos acompanha, são 513 deputados. Eu digo isso corajosa porque nenhum deputado vai querer deixar de ser deputado, tal, que levaria a uma diminuição das bancadas estaduais, evidentemente. E há uma referência à França, mas também conheço alguma coisa do sistema francês, da eleição em 3 turnos, né? Eu queria, por favor, que o senhor explicasse o que o senhor entende por reforma política, incluísse essas duas questões, a diminuição das cadeiras da Câmara e a eleição em 3 turnos. Para apresentar o meu currículo, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2006 e quando cheguei na Câmara, assinei, sou coautor de uma emenda à Constituição assinada pelo ex-deputado Clodovil Hernandes, que foi muito conhecido no Brasil, em que nós propunhamos a redução para metade da Câmara Federal, com alguns critérios de transição. Por quê? Porque 513 deputados, funcionando aos modos como funcionava a democracia representativa do século XIX, simplesmente não é operacional. Se cada deputado falar 2 minutos, sem tempo para respirar entre um e outro, dá 9 horas a sessão. Se metade dos deputados falar 4 minutos, dá 9 horas a sessão. E a tendência é essa. E aí, para tentar evitar isso, o que é que eles fazem? Criam uma Câmara paralela, onde não é mais o povo o árbitro, e sim os conchavos e lobbies e grupos de pressão. Qual é a Câmara paralela? A mesa diretora e o colégio de líderes. Praticamente, essa microcâmara funciona na clandestinidade, onde o lobby positivo, ou o lobby criminoso, tudo isso funciona. E eu vi tudo isso por dentro. E aí, qual é a ideia? A ideia é que você diminua isso gradualmente, com o tempo. Né? Posso fazer 10% a cada eleição ou menos para estabelecer. Mas o que eu acho mais interessante é que existe um curto-circuito, Vila, que eu estou tentando há muito tempo avisar para as pessoas que me dão atenção. A institucionalidade política em vigor gera a representação que temos. Então, não haverá nunca o atendimento dessa súplica popular ou das elites por uma reforma política. Por quê? Porque a estrutura representativa gerada pela institucionalidade em vigor jamais vai mudá-la, por uma óbvia razão. Quem é que vai mudar a instituição que lhe dá causa, que lhe dá origem? Isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com transparência, tempo de TV, enfim, uma série de questões, manejo de organização. E eu tenho dado tratos à bola de como sair desse curto-circuito aparente. E eu quero crer que há 2 saídas. Uma, estabelecer uma reforma política mais radical, idealizada, e mandar entrar em vigor daqui 4 ou 5 eleições no futuro. E aí o cálculo de urgência, de perdas e danos na conjuntura pode ser diluído
E isso é uma alternativa. A segunda é ir tentando caminhos menos sofisticados, de menor hierarquia institucional, de menor gravame, e que geram efeitos, para quem conhece como funciona o organismo político, de grande utilidade para o povo. E aí são basicamente três coisas. Uma está feita, que é a cláusula de barreira. Já tinha sido feita lá atrás e, inacreditavelmente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, uma aberração, data máxima vênia de suas excelências, mas agora está funcionando. Na medida em que você proíbe coligações proporcionais, você vai reduzir essa montanha de partidos brasileiros a uns 8 ou 10 daqui 3 eleições. Então, esse é um caminho. Então, veja, a ideia do recall é um instituto de democracia direta, como plebiscitos e referendos, em que o cidadão, o partido, teria a obrigação de registrar, para além do programa, que já é uma exigência hoje da legislação, um conjunto de comprometimentos com um temário, não é, extraído do programa do partido. E qualquer grupo de eleitores, isso tem que ser regulamentado, poderia pedir ao Tribunal Eleitoral ou ao juiz singular, né, dependendo se for vereador ou deputado federal, a cessação de um mandato, não por corrupção ou qualquer desvio ético, que já existe esse mecanismo, mas pelo mero descumprimento, não é, de cláusula programática registrada. Isto é, como todos os outros grandes remédios de democracia direta, uma espada de Damocles, para moderar a promessa e diminuir a distância entre promessa e entrega, que descredibiliza o sistema político. Mas existe uma ferramentazinha que os franceses, na sua genialidade, perceberam como atenuar o grave problema do Brasil. E eu vi agora nessas eleições recentes que elegeram Macron. Como é que funciona lá? Você tem a eleição em 3 turnos. O primeiro turno elege o presidente da República, né? Se foi eleito no primeiro turno, morreu aí. Se não, o segundo turno elege o presidente da República. E o terceiro turno, já presidido pelo presidente eleito, portanto, com o humor da sociedade já estabelecido de forma, inclusive, coesa pela coalizão obrigada ao segundo turno, preside o contexto, né? Preside as eleições parlamentares, encerrando, ou pelo menos atenuando de forma dramática, esse imenso fosso entre uma eleição simultânea em que 32 partidos obtêm representação no Congresso Nacional e um presidente da República que tirou 25%, 30% no primeiro turno, vai fazer alianças as mais estapafúrdias ou contraditórias no segundo turno, se elege e chega lá com 25%, 30% do Congresso Nacional. Aí começa toda a lógica de centrões e ladroeira, e o patrimonialismo do Fernando Henrique, ou o presidente de, presidencialismo de coalizão, que é de esculhambação, que a turma aqui no Ceará chama logo de palavrão, que é, na verdade, lotear de forma fisiológica e corrupta o governo brasileiro. Mas aí tem uma questão, que no caso da França, pela Constituição de 1958, né, a Constituição do de Gaulle, acaba levando a esse modelo que o senhor apresentou, mas aí tem uma chega, não é um semi-presidencialismo. Portugal radicalizou um pouquinho mais isso, né, da Constituição portuguesa depois do 25 de abril. Mas aí teria de levar, na sua leitura, a uma alteração semelhante à da França, ou ficaríamos só dentro da sua proposta nesse processo de primeiro turno da eleição presidencial, em caso de necessidade do segundo turno, e aí o terceiro turno, entre aspas, vamos chamar assim, que é a eleição parlamentar? Veja, eu estou procurando o caminho operacional, prático do menor esforço. Na prática, nós precisamos todo dia lecionar para o povo brasileiro, né, porque na democracia não existe destro esclarecido que substitua o cidadão. E esse é a grande equívoco que nós herdamos aí do nosso legado lusitano, positivista, não é, que é a ideia de resolver nossas contradições sociais, culturais, com uma lei. O teto de gastos é a flor do lodo desse pântano de maluquice em que o Brasil se transformou. Então, veja, eu, na verdade, quero mostrar para as pessoas que não é mais moderno você ter um órgão que tem o monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional. Por quê? Porque nesta engenharia, o outro órgão, que é o executivo, é quem tem a responsabilidade pela sanidade da economia, pela regularidade dos serviços públicos, mas não tem força, pelo menos orgânica, para desenhar o molde institucional. Nós copiamos, em 1891, o presidencialismo norte-americano, mas nós não somos a América do Norte.
A América do Norte tem um direito consuetudinário, nós é um direito escrito, todo escrito, positivado, etc. E aqui nós adotamos um modelo rígido. Então, você tem os negócios de Estado, um ataque especulativo contra a economia, contra a moeda, etc., numa velocidade digital, e nós estamos aí nem sequer no analógico ainda. Nós estamos ainda no lombo de burro, não é? Em determinados ritos da nossa representatividade. Portanto, o ideal mesmo seria que nós tivéssemos um parlamentarismo moderno, em que o Congresso Nacional fosse o responsável pelo desenho institucional que impõe, e fosse dissolvido ou convocadas eleições antecipadas sem traumas nem disrupturas institucionais quando perdesse a confiança da população. Isso não foi aceito pelo povo brasileiro, portanto, eu acho que virou cláusula pétrea sem um plebiscito. Dado isto, que é a minha formação de direito constitucional, eu estou propondo esse expediente dentro do presidencialismo, que é apenas altera o calendário eleitoral, estabelecendo 3 turnos. Perfeito. Colocar uma questão que dialoga também com o livro, mas uma questão contemporânea. A sua análise do governo Bolsonaro. Já passaram-se 18, 19 meses, né? Estamos aí na maior pandemia, a maior crise sanitária da história do Brasil, ou, se assim preferir, no mínimo do último século, desde a gripe espanhola em 1918 para cá. Provavelmente teremos a pior recessão da história esse ano, da história do Brasil republicano, e vivemos sucessivas crises, agora amenizadas com o presidente falando menos, mas crises graves, ali março, abril, maio, teria ocorrido no dia 22, numa sexta-feira, até uma tentativa de golpe de Estado. O que é gravíssimo. Agora, aquela reunião de 22 de abril que nós assistimos, o Brasil assistiu, que é uma das coisas mais terríveis que eu já vi na história brasileira. Então, eu coloco ao senhor o seguinte: qual é a sua análise desses pouco mais de 1 ano e meio de governo Bolsonaro? E o senhor acredita que ele terminará o governo? Eu tenho um palpite que eu vou repetir aqui de que ele não termina o governo. Esse meu palpite, ele não é um palpite de todo arbitrário. Ele vem em linha com a notícia da história brasileira moderna. Né? A história brasileira moderna é de que os presidentes não terminam o mandato normalmente. Tirante lá atrás o Juscelino, vou deixar o Dutra para trás, Juscelino, Fernando Henrique e Lula, todos os outros presidentes do Brasil não terminaram o mandato por uma ou outra razões. Não é? Então, a regra no Brasil é a disruptura. E a causa ancestral é essa crise estrutural que eu descrevo no livro e que antecede, não é, e condiciona e predispõe a desmoralização precoce de todos os quadros políticos que vão ao poder no Brasil e que não alcançam a necessidade de mudar estrategicamente essa base. E a característica que o Fernando Henrique, o Juscelino e o Lula têm para terem atravessado isso, não sem grandes turbulências e tentativas de golpe, né? O Lula propôs o impeachment do Fernando Henrique. Isso as pessoas esquecem, mas eu sou um implacável amante da história. E na época eu disse, isso é uma aberração, quer dizer, remédio para governo ruim não é impeachment. O Fernando Henrique cometeu um estelionato eleitoral, porque se elege garantindo que o real não ia mudar, e no dia seguinte desvaloriza o real pesadamente, o país quebra, etc, etc, etc. Mas governo ruim não é causa para impeachment. Causa para impeachment é cometimento doloso de crime de responsabilidade. Pois bem, o Collor sofreu impeachment. Eu queria chamar a atenção da característica do Fernando Henrique, do Lula e do Juscelino. São 3 mágicos, habilíssimos articuladores políticos. Podemos até fazer juízo de valor sobre os limites éticos, a falta de compostura, a falta de pudor, a falta de... Mas os 3 têm essa característica. Exatamente o oposto da característica do Bolsonaro, que é um boçal. Um boçal semi-analfabeto, terrorista, expulso do exército por terrorismo, corrupto, não é? Com a família de bandidos que ele corrompeu, corrompe as esposas, né? A atual recebeu 80 mil reais do Queiroz, e eu vou dizer com todos os S's e R's essas coisas, porque o Brasil precisa ouvir essas coisas, nem que eu seja eu que pague o preço do desgaste, né, de falar com franqueza aquilo que nós precisamos falar no Brasil. Nós não podemos mais deixar que a presidência da República Brasileira seja, vou usar aqui uma palavra do século XIX, conspurcada por gente desse nível, né, dessa boçalidade, desse nível de desqualificação moral e intelectual. E, para mim, ele não termina. Agora, como é que vai ser se não terminar? Não consigo visualizar, porque objetivamente hoje a condição do impeachment não está dada, porque revelando os limites das políticas sociais compensatórias, denunciando o caráter conservador
daquilo que o lulopetismo considerou a fina flor do progressismo, do esquerdismo, que é a política social compensatória, e escrita no ideário do consenso de Washington, o Bolsonaro está pagando mais do que o Bolsa Família. Isso não desvaloriza o nosso povo, não desmerece o nosso povo, mas o nosso povo perdeu a crença no ideal da política, na abstração holista, na crença de que é possível haver um mundo em que o trabalho decentemente remunerado seja uma oportunidade para todos, em que a emancipação da ignorância por uma educação inclusiva, pública, gratuita, seja a porta por onde o filho do pobre se ombreia com o filho do rico na disputa das oportunidades. Nosso povo perdeu a crença nisso. A política para o nosso povo virou um pardieiro de pilantra, de mentirosos ou de paixões e ódios. E aí o prático é que chegou na mesa do brasileiro R$ 600. Vila, sabe quanto era, professor, a renda média por cabeça dos brasileiros quando o Bolsonaro tomou posse, depois de 14 anos de autorreferida esquerda no Brasil? R$ 413. Isso era a renda de 110 milhões de brasileiros. R$ 413 por brasileiro por cabeça, antes da pandemia, antes do governo Bolsonaro. E aí o Congresso Nacional impõe 600, não é brinquedo não, 60 milhões de brasileiros estão recebendo R$ 600. Vamos lá, uma cesta básica chega na casa de todo mundo. A fome, que para nós é uma abstração sociológica, para as pessoas é uma dor no estômago, para a criança é um choro de verdade. Eu venho do interior do Nordeste, onde me formei, onde eu me eduquei na maior parte da minha vida na escola pública. Portanto, compreender isso é necessário. Portanto, não há base hoje, vou dizer, política para o impedimento do Bolsonaro. Mas o quadro econômico brasileiro é de quebra. O déficit primário apontado para esse ano já passa de 900 bilhões de reais. Isso é 8 vezes o pior da história. Enquanto o Paulo Guedes faz esse discurso, não há um gesto sequer, porque aí a desculpa, não, tem uma pandemia. Ok, eu compreendo, tem uma pandemia, o gasto ia subir, necessário que subisse, eu pressionei que subisse, mas era preciso tomar providências na receita. E aí vem a interdição ideológica. Então, o Paulo Guedes não quer ouvir que o Brasil é um país do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil, em plena pandemia, nesse colapso fiscal, dispensa de tributos da ordem de 300 bilhões de reais por ano. Esse Salim Matar, privatista, fanático, que se demitiu agora, tem incentivo fiscal, renúncia de imposto para alugar carro. Só no Brasil vai entender qual foi a política pública que chegou à conclusão de que você tem que fazer um incentivo fiscal, renúncia de tributos para uma locadora de veículo. Quer dizer, fazer incentivo fiscal para animar uma indústria nascer, para estabelecer uma compensação por uma assimetria competitiva no câmbio, tudo isso eu entendo, já fiz muito e tal. Mas o Brasil tem 300 bilhões de reais de renúncia fiscal. Qual é a explicação para isso? O Paulo Guedes não mexe uma palha. Estão quebrando o Brasil. A dívida pública vai a 100% do PIB, ou muito perto disso. Quando isso acontece, ela estreita o prazo e vira quase moeda. O nome disso é inflação. O governo já não está mais girando a dívida pública pela Selic. Está pagando 3% acima da Selic e a grande mídia caladinha, sem dizer nada. 150 bilhões de dólares é o saldo negativo na conta do Brasil com o estrangeiro, a conta corrente, no governo Bolsonaro Guedes. Ou seja, as aves migratórias estão sentindo a erupção do vulcão, estão voando, estão indo embora. É a maior fuga de capitais da história do Brasil. Eu fui ministro da Fazenda, eu criei esse indicador. Então, ali por dezembro, quando o Bolsonaro terminar de manipular aí essa popularidade fácil para tentar mitigar a hecatombe eleitoral que vem por aí, o povo brasileiro vai se encontrar com essa realidade trágica e cruel, que é o fim do socorro e a tragédia econômica que apontará disrupturas para os brancos. Porque a iliquidez da dívida pública ofende o pacto de poder real que domina o Brasil. Mas aí tem uma questão. O senhor disse, impeachment não é remédio para governo ruim. A sua análise do governo Bolsonaro mostra, não precisa por todos esses fatores, ao menos só uma parte deles. Eu posso arrematar com uma frase. Será reconhecido Sim, historicamente como o pior presidente da história do Brasil, sem rival. Sem rival. Então, um governo ruim. Como é que se chega, então, ao impeachment? Não é por ser um governo ruim, mas por um crime, o senhor, há um momento atrás, disse, como dispõe a Constituição, né? Um crime de responsabilidade, ou infração penal comum, né? Indo para
para o Senado, outro indo para o Supremo, depende do que a Câmara autorizar e do que for. Como é que, então, por quais razões assim concretas que poderiam ser levadas, pedaladas, algum outro tipo de crime, quebra do decoro, como fala a lei 1079, entre outros fatores? Eu assinei um pedido de impeachment, depois reforcei com um segundo pedido de impeachment pelo PDT, que é o meu partido, Partido Democrático Trabalhista. Porque o aspecto jurídico do processo de impeachment do Bolsonaro está dado. Ele cometeu e comete, agora calou-se mais, vinha cometendo crime de responsabilidade como tal definido na lei. Quando ele atentou e atenta contra o regular funcionamento das instituições, né? Ir para a porta do quartel-general do Exército. Eu sou vocês, vocês são eu. E esses vocês é um povo lá com a faixa pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Ele comete esse crime de responsabilidade de forma dolosa, clara, inequívoca, não há a menor dúvida. Na minha opinião, ele comete um crime também quando expõe a comunidade nacional brasileira ao genocídio, porque o conjunto de práticas dele no manejo da crise sanitária, da crise da Covid-19, apanha a caricatura dele se comportar como charlatão. A gente usa muito essa palavra charlatão no linguajar popular, mas isso é um crime típico no Código Penal. É o cidadão, sem ter autoridade, vamos dizer, regulada para isso, prescrever remédio. Então, ele claramente ele apresenta a caixinha da cloroquina e assume o caráter de charlatão. Então, até hoje, o Brasil está aí com 2 vezes a quantidade de mortos que a América do Sul tem sem o Brasil. A América do Sul, sem o Brasil, tem 10 milhões de habitantes a mais do que nós. A mesma contradição de renda. O Brasil ainda é o mais rico de todos. A mesma sazonalidade climática, mais quente para cima, mais frio para baixo. Pois bem, no Brasil já vamos a 115 mil mortos, e isso é subnotificado, e a América do Sul está com 50 e poucos mil. A diferença, claramente, é o comportamento genocida do Bolsonaro. Isso também é crime de responsabilidade. E o terceiro crime de responsabilidade é obstrução da justiça. Quando ele assume claramente que quer tomar conta da Polícia Federal, e nós aqui entramos na Justiça para impedir a posse do amigo dos filhos dele lá. Foi o PDT, com a minha assinatura também, eu sou advogado ativo, né, que conseguimos uma liminar proibindo, por desvio de finalidade, que ele nomeasse um amigo e confessou na fatídica reunião do dia 22 que queria controlar a Polícia Federal porque estava incomodado com o avanço da polícia sobre os amigos e a família. Isso também é crime de responsabilidade. A questão, entretanto, é a parte política. A parte política é que ele é um macaco velho do ramo, politiqueiro, né, velhaco desde sempre, deputado 30 anos na Câmara Federal, aliás, se aposentou entre a eleição e a posse. Pouca gente sabe disso. Ele já era aposentado do Exército e entre a eleição de presidente da República e a posse de presidente requereu a aposentadoria de deputado. Acumula 2 aposentadorias fazendo discurso de pilantragem e fazendo reforma da Previdência em cima dos pobres. Enfim, voltando aqui, ele comprou o Centrão. Então, de novo, estelionato eleitoral, comprou o Centrão, nomearam Vila, como é aqui no Nordeste, as pessoas não prestam atenção porque a grande mídia está em São Paulo e no Rio, mas nomearam o presidente do Banco do Nordeste, que tem dezenas de bilhões de reais de ativos, é um banco gigante, não é pequeno, embora tenha esse nome regional, é um banco gigante. Nomearam o presidente, o cara um pilantra, 24 horas depois demitiram, porque nós denunciamos aqui. Então, o que está acontecendo do pescoço para baixo no Brasil é roubalheira escancarada. Paulo Guedes. O Banco do Brasil vende uma carteira de ativos de 3 bilhões e 700 milhões de reais para o BTG, banco fundado pelo Paulo Guedes, embora não seja mais sócio, por 370 milhões, sem licitação. E pronto. Sabe quantas vezes na história do Banco do Brasil, criado por Dom João VI, isso aconteceu? Nenhuma. Só para você ter uma informação, o Banco do Brasil tem uma subsidiária encarregada de manejar créditos de liquidação duvidosa. Só para você ter uma ideia. E agora eu descobri que na mesma data, no mesmo período, o Banco do Brasil compra uma carteira podre do Banco Votorantim. Compreende? Então, e aí é uma roubalheira que a grande mídia esconde, porque quem compra uma carteira de 3 bilhões tem os mutuários. O camarada tirou 100 milhões de reais emprestado do Banco do Brasil, não pagou, vai negociar com o BTG agora por 20. O BTG pagou 10 e vai ganhar 10 e o mutuário ganha 80. Esse é um país saqueado. E esse é o governo do Bolsonaro. Esse é um dos tipos de corrupção, né? E o outro é simplesmente essa coisa aí. Hoje, por exemplo, todos os hospitais federais do Rio de Janeiro
os setores de compras são controlados pelo mesmo senador Flávio Bolsonaro. Olha o que eu estou dizendo aqui. O mesmo Flávio Bolsonaro que está esperneando com a absoluta, para mim, incompreensível leniência dos tribunais brasileiros, um homem desse fazendo esse jogo, o Queiroz consegue correr 4 graus de jurisdição, juiz singular, Tribunal de Justiça do Rio, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, em 20 dias. Não vou entrar no mérito das decisões judiciais, eu sou advogado, respeito muito, mas em 20 dias, um país como o nosso, um réu por um crime comum, de rachadinha, correr 4 graus de jurisdição, em que o presidente do STJ se envolve, um ministro de plantão do Supremo se envolve, tudo isso significa claramente que o país está vivendo agora uma espécie de acordão entre os grandões, para ver se o Bolsonaro deixa disso e aí a turma também deixa daquilo, e aí a gente vai atravessando. Sendo assim, o senhor termina o livro, e acho que pegando essa sua análise, com o dever da esperança, né? E aí cita até, em certo momento, o Darcy Ribeiro, que é uma grande figura, né, da história brasileira, criou, entre outras coisas, 2 universidades, etc., etc. E uma frase dele, porque o Brasil ainda não deu certo. Então, eu coloco isso para o senhor, quer dizer, frente a essa conjuntura difícil, né, crise econômica, crise sanitária, desmoralização da elite política, desmobilização popular, as pessoas perdem a esperança mesmo, acham que política é tudo igual, isso no sentido vulgar, as pessoas falam, eu converso com muita gente, eles falam assim, mas é tudo igual, tal. E aí, como é que é possível ainda ter esperança? Eu lembro que nos anos 60 tem um musical chamado O Brasileiro Profissão Esperança, tal. Até tem no YouTube. Aí, outro dia eu procurei, achei, me lembrava isso daquela época. E aí, quer dizer, como é possível ainda ter esperança num quadro tão difícil como nós estamos vivendo? Por isso eu associo a palavra dever, né, com a palavra esperança. Normalmente essas duas palavras não andam associadas. Veja, a minha esperança vem da minha vivência pessoal. A minha geração, eu tenho 62 anos, acredita no milagre que a política é capaz de fazer porque nós fizemos. Não é assim? Concretamente, nós tínhamos um inimigo comum, que era o autoritarismo, a ditadura, e nós tínhamos ali uma crença em nós próprios de que nós éramos capazes não só de subverter a ditadura, mas até de mudar revolucionariamente as próprias estruturas, né? Eu sofro as influências do pulso libertário de 68, enfim. Mas essa minha esperança não vem só desse testemunho, vem da percepção real do Brasil, porque eu conheço o Brasil e acho muito difícil que, fora talvez o Lula, que também perdeu um pouco agora o testemunho, eu sigo nessa mesma atividade, ninguém conhece o Brasil como eu. Eu já dormi no quartel em Tabatinga, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia, já conheço 18 dos 22 municípios do Acre, vai entender por quê, aí a migração nordestina, meu avô foi para lá, eu rabisquei o roteiro, o argumento de um filme sobre a verdadeira conquista do Acre, que está por ser conhecida. Eu conheço a decadência econômica e explico o que aconteceu na metade sul do Rio Grande do Sul, nesse eixo, né, Santana do Livramento, Pelotas, a região das Missões, enfim, conheço o Brasil. Vale do Jequitinhonha, Mucuri, ajudei os produtores de cachaça, gemas e joias. É uma vida dedicada a isso. E daí eu tiro desse conhecimento um testemunho que está no livro. O Brasil multiplicou por 100 a sua riqueza no século XX. Por 100. Quantos países do mundo fizeram isso? Nenhum. Quer dizer, 3 países minúsculos, onde é fácil fazer. Nós fizemos num país como esse. Não é? O chão é o mesmo, pródigo, generoso, e nunca deixará de ser uma vantagem estratégica, se não para o futuro petróleo, porque talvez ainda a metade daqui meio século não tenha mais relevância, mas por meio século ainda terá. Uma província mineral, minerais sensíveis, etc., etc., água potável, 1 de cada 6 litros de água doce do planeta Terra, mas terras agricultáveis. O Brasil tem multiplicado sua produção agrícola sem expandir a área. Não faz sentido deixar queimar a Amazônia. É só um brutamontes, um imbecil como esse Bolsonaro e essa equipe de canalhas que o cercam, porque eu esquento o sangue quando eu fico pensando nessa equipe de canalhas que o cercam, né, que estão destruindo a imagem do Brasil lá fora, queimando a Amazônia, impondo cloroquina para populações indígenas, só porque ele mandou comprar superfaturado 6 vezes e o Exército comprou,
né, manchando a farda de Caxias. Tudo isso é uma vergonha, mas vou voltar aqui. Então, fisicamente, nenhum país do mundo tem no seu território, talvez a América do Norte, com tal prodigalidade aquilo que o Brasil tem. Do ponto de vista humano, nós temos alguns problemas dramáticos, mas nenhum deles é aquele que aparta, por exemplo, as comunidades do Médio Oriente ou do Oriente Próximo. Nenhum deles é o problema que a França está experimentando pela emergência de ser o primeiro país islâmico na Europa Ocidental, tendo que fazer norma de não deixar a mocinha ir para a aula com a burca, porque veja a violência que é para a tradição francesa, cultura francesa, né, pela condição de descolonização recente de Argélia, de Marrocos, etc., e todas essas tensões tremendas ali acontecendo na Europa, né, milhões de pessoas, depois de tudo, saem nas ruas defendendo a não vacina contra a Angela Merkel, que talvez seja a única estadista em atuação hoje no mundo, e o Brasil não tem nada disso. O Brasil tem um problema que é a ignorância. Né? Ignorância trágica, ignorância doída, ignorância das elites, né? Ignorância, cupidez das elites. Mas isso é um dado removível. E aí, Vila, de onde é que eu tiro isso? É desse otimismo politiqueiro que a gente parece às vezes obrigado? Não, é daqui do Ceará. Quando terminar essa entrevista, você que é um professor e curioso, veja no Google onde estão 82 das 100 melhores escolas públicas básicas do Brasil. Não é uma proporção razoável, não. 82 das 100 melhores escolas estão aqui no Ceará. 41 de cada 100 garotos de ensino médio no Ceará estão em escola em tempo integral e ou profissionalizante, saindo da escola com estágio remunerado pelo governo. A evasão escolar no nível médio brasileiro é de 60%, aqui é menos de 1%, na escola pública. Ou seja, é possível você mudar esse elemento humano. E aí eu termino dizendo que o céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo. Então, o que está faltando? Se o Brasil tem o mesmo chão, o mesmo povo, o mesmo céu, e for o país que mais exuberantemente cresceu no mundo, por que não está crescendo agora? Não está crescendo por conta da política. Mas se preservarmos a democracia, a política é a linguagem dela. Daí vem a minha esperança com o pé no chão. O que não quer dizer que eu não entenda com cada vez mais profundidade a palavra do Rui. Lá nas Arcadas, que eu acho que é onde você se formou. Você é da USP, mas não é direito, não é isso? Não, sou história. História. Mas lá foi onde ele pronunciou aquela de tanto ver triunfar as nulidades, né? Eu estou entendendo muito, cada vez mais profundamente, o verbo do velho Rui. Mas não vou desanimar, não. Não vou desanimar, não. Valeu, o Rui, só lembrar, foi companheiro, dividiu o quarto com Castro Alves, estudando, porque ele terminou o curso em Recife, mas boa parte fez em São Paulo. Sim. O Castro Alves acaba se acidentando lá em 1868, morre em 71, mas é da grande geração. A classe era gente ruim. Era Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Campos Salles. Nossa Senhora! Rodrigues Alves, esse era a classe. É quase igual a Bolsonaro, Guedes. Mas eram esses. Poxa, olha, agradeço muito a você ter aceito o nosso convite. Gostei do livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu acho que fundamental isso na política brasileira. Nós somos muito bons na retórica, ou fomos em certo passado, não tão distante. Hoje poucos sabem usar retórica, expor, mas também colocar no papel, escrever, apresentar de forma mais estrutural, né, os nossos problemas. Mostrar que as questões ocorrem não por um dado da natureza, como uma erupção vulcânica, um tsunami, esses nós não podemos controlar, mas questões da ação entre os homens, né? E eu acho que é legal porque você apresentou a sua visão de mundo, colocou a sua cara para, né, para bater, para apanhar, para brigar, para ganhar, e isso que é fundamental na política brasileira, apresentar um conjunto de ideias. Então, agradeço muito aí a tua entrevista. Eu que lhe agradeço, professor. É sempre um privilégio conversar consigo.